Quero trazer a vocês agora um tema, uma reflexão para este dia, porque durante muito tempo eu vivi indignado com o fato que já se passaram mais de 2000 anos desde a vinda do Mestre Cristo Jesus a este planeta. E depois disso, pouco ou nada mudou na relação entre o homem e Deus. Essa aproximação, esse aproveitamento de tudo aquilo que o Senhor e o Mestre nos trouxe de esclarecimento das coisas do Pai. E o mundo evoluiu diante de toda a evolução científica e tecnológica. Nós não podemos afirmar que o homem evoluiu, se esclareceu mais nessas relações. Não se vê isso, não se vê esta relação também, não se vê essa proximidade com Deus, não se vê esse avanço acompanhando tal qual a ciência, a tecnologia, a evolução do homem, dos sentimentos, do que ensina o Evangelho, do que propõe o Evangelho de transformação do ser humano. O ser humano tem transformado muitas coisas, mas não tem conseguido se transformar. Não tem conseguido promover a própria transformação dos seus sentimentos, da sua conduta, da sua moral, da sua forma de ver. Parece que ele não quer ver as coisas de Deus, as coisas somente do mundo. No meio político e da economia, setores que, de certa forma, convivem pacificamente com práticas egoístas, gananciosas, é natural nós não esperarmos deles uma vontade de se aprimorar, uma vontade de enriquecimento espiritual, porque isso não está em pauta. Não é isso que voga para eles. Mas vamos falar então daqueles que estão na igreja. Vamos falar então daqueles que já vêm à igreja, já participam da igreja, ou vão às igrejas por toda a humanidade, aqueles, para não dizer os fiéis, mas que estão também, de certa forma, largados à ignorância. Estão desinteressados na continuidade efetiva do Evangelho. Se deixam levar por qualquer coisa, se deixam levar apenas por um ritual, ou por um momento, ou por um pensamento, mas que não se aplicam no verdadeiro conhecimento das coisas de Deus. Numa análise assim, breve, os motivos pelo qual levam as pessoas à igreja, na grande maioria, em primeiro lugar vem o fato de quererem se libertar de ações demoníacas, que é muito comum hoje. Pessoas perturbadas, pessoas que trazem também maldições, querendo se livrar de maldições, de demônios, enfim. Isso é muito comum dentro das igrejas. Aí vem então aqueles que buscam a cura da enfermidade, aqueles que estão buscando também sair da pobreza, da miséria, aqueles que buscam o amor da sua vida, e agora, muito em voga, aqueles com medo de atos terroristas, medo de uma terceira guerra mundial, medo da resposta que a natureza está dando com catástrofes naturais. Enfim, nós estamos percebendo que as pessoas que hoje povoam as igrejas, os motivos não são tão nobres. E temos assim um retrato de uma humanidade perseguida, uma humanidade oprimida, escravizada, uma humanidade, na verdade, caída. E uma coisa que entristece muito, pessoas que já conhecem o Evangelho, ou pessoas que estão iniciando no Evangelho, algumas até graduadas, estarem perdendo o seu tempo ainda hoje discutindo questões tão triviais, que está tão em voga como o dízimo, se é certo ou é errado. Se somos o templo do Espírito Santo, então qual é a finalidade da igreja? Eu posso cultuar sozinho, eu posso ter a minha vida pessoal com Deus. Ou então, para que casar? E isso para nós, quando esbarramos em situações assim e vemos a miúde pessoas conversando a respeito disso, nós percebemos o tamanho retrocesso que nós tivemos. E tão vergonhoso para nós é isso. Deveríamos estar exercitando o verdadeiro e santo Evangelho e preparando a noiva para a vinda do noivo. Deveríamos estar imbuídos nesta tarefa maravilhosa, grandiosa, de estarmos trabalhando nos nossos sentimentos, nossa conduta, nossa moral, a nossa vida espiritual, para quando chegar então o nosso momento com Cristo Jesus.
Mas há uma categoria de pessoas pseudo-intelectuais, tal qual os fariseus no tempo antigo, que estão desviando a atenção das ovelhinhas e desviando as ovelhas do aprisco do Senhor, com uma série de teorias, colocando dúvida na cabeça das ovelhas. Em tudo eles colocam dúvida, em tudo eles têm uma tese, em tudo eles têm uma versão moderna, ou uma versão própria, para derrubar as pessoas, desviar as pessoas, a serviço, na verdade, do inimigo, desviando. Essa possibilidade de ser um intelectual dá certa autoridade a algumas pessoas. Sentem-se importantes em contradizer, sentem-se importantes em colocar dúvida na cabeça dos outros. Eles mesmos não têm resposta. Muitas vezes nem eles sabem, na verdade, a resposta das coisas. Na verdade, eles só sabem argumentar, arguir, e acabam confundindo até pessoas de dentro da igreja, por não ter uma assiduidade, por não ter um estudo dentro da igreja, por não ter tempo ou vontade de conhecimento das coisas do Senhor, que vem apenas para um ritual, que vem apenas para um culto, se limitam a isso, não se embasam. Então estas são aturdidas, e a fé delas é abalada por essas correntes de pensamentos que existem por aí, e que já existiam no tempo do Senhor Jesus, lá na igreja primitiva, já existia também, no início existiu, depois com os apóstolos, e que hoje me parece que está se fortalecendo ainda mais. Então essa ideia de eu ser intelectual, de eu arguir, dá a impressão que eu sou de fato conhecedor de algo, e não é assim. Não é bem assim, as coisas do Senhor não são assim. E é bom lembrar que a tarefa da igreja não foi entregue à mão dos intelectuais. A tarefa de conduzir a igreja está entregue nas mãos dos sábios. Pessoas que se humilham, pessoas que de bom grado aceitam tão e pura e simplesmente o que o Evangelho é. E não ficam inventando, não ficam tripudiando, e não ficam criando caso, e não ficam tentando se parecer de sábios, porque o Evangelho é simples. É tão simples que muitos não conseguem executá-lo, por perder o interesse. As pessoas gostam de coisas complicadas, as pessoas gostam de tarefas dificílimas. E Jesus preparou-nos algo tão simples, tão ao alcance, como amar, como respirar, como ter sua vida, como viver em paz. A carta que o apóstolo Paulo escreve a Roma, capítulo 8, versículo 28, diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Oh, que coisa maravilhosa! A despeito de todas as obras que foram jogadas, todas as referências, todos os escritos feitos por apóstolos, por profetas, que durante a história foram queimadas, foram destruídas, foram aniquiladas, foram tiradas de circulação, de todas essas obras maravilhosas que poderiam chegar às nossas mãos, e aqueles inimigos de Deus trataram de pôr fim a elas, trataram de destruí-las no longo da história, inimigos de Deus, inimigos da humanidade, por assim dizer. Eu tenho comigo a plena convicção, eu creio veementemente, que tudo o que nós necessitamos está ao nosso alcance. Ou seja, tudo o que nós temos é o suficiente para que nós pratiquemos o Evangelho do Senhor Jesus e sejamos felizes e salvos, queridos irmãos. Não desrespeitando os historiadores, os pesquisadores, são pessoas valiosíssimas da humanidade, pessoas que nós necessitamos delas e que as valorizamos dentro das suas funções, mas não são as novas descobertas e tampouco os apócrifos que irão ajudar a humanidade a solucionar seu problema. O problema da humanidade não está na falta de informação. O homem tem muita informação a respeito de muitas coisas. Tudo que nós temos, a informação que nós temos, já cabe aqui. O que não está acontecendo é que isso não e destas informações entrarem em nossas vidas, incorporarem em nossas vidas, em nosso coração, em nossa mente. Não está conseguindo nos transformar. Nós não estamos nos deixando transformar para o que temos e ainda questionamos. Então o problema da humanidade não é uma falta de literatura, ou não é a falta de informação histórica, seja lá qual for. O
problema da humanidade é que ela não se rende ao amor de Jesus. Ela não se rende à proposta do Senhor Jesus Cristo. Por isso, queridos irmãos, eu tenho comigo que nós não evoluímos, continuamos rebeldes. Estamos à semelhança de uma humanidade Judas, como Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele conviveu com Jesus, ele prestava o serviço junto a Jesus, ele caminhava com os apóstolos, ele tinha comunhão com os apóstolos, ele esteve até na última ceia com o Senhor Jesus, mas quando teve o resultado final dele foi triste, porque quando ele teve que se mostrar, ele traiu Jesus. Então muitos estão entrando dentro de igreja, estão convivendo com evangelhos, estão com bíblias debaixo do braço, estão marcando presença em cultos, estão até com cargos dentro da igreja. A humanidade está assim hoje. Não pode se dizer que não existe igreja, tem igreja em quase toda parte do mundo hoje. Mas a humanidade não está caminhando com Jesus, não no sentido dos apóstolos. Estão caminhando como Judas, que vão negar. No final, estão negando. O egoísmo está vencendo, a maldade está vencendo, o desinteresse está vencendo, o interesse pessoal está vencendo. A humanidade está buscando a satisfação pessoal. E isso está criando uma geração de hipócritas, homicidas, suicidas. Por isso vemos tantas desgraças, por isso estamos vendo a resposta do dia a dia, de tanta coisa ruim acontecendo. Porque a humanidade está perversa, está pervertida. Não falta evangelho, não falta para nós informação, não falta para nós doutrina, não nos falta amparo, está nos faltando, na verdade, interesse, dedicação. O livro do profeta Malaquias, anos antes de Jesus vir com seu evangelho, muito antes, Malaquias fala, concernente ao que eu estou dizendo aqui, muito semelhante, embora faça muito tempo antes ainda de Jesus. Havia a passagem, capítulo 1, já no versículo 2, diz assim: eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Então, ainda hoje isso cumpre. Eu vos amei, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas nós estamos dizendo, mas em que, Senhor? Se eu continuo sofrendo, se as minhas coisas pessoais eu ainda não tenho, se ainda não, as coisas egoístas que eu quero, eu ainda não alcancei. É porque, na verdade, não estamos olhando para o amor de Deus. Não estamos aceitando o Evangelho. Não estamos falando a linguagem do Senhor Deus. Falamos a linguagem do mundo, pensamos como o mundo, desejamos as coisas unicamente do mundo e não estamos sabendo responder a Deus devidamente. E ainda perguntamos, em que nos tem amado, Senhor? Senhor, você não se esqueceu de mim? Pai, você me ama. Há pessoas que ainda colocam Deus em xeque. Há pessoas que peitam, por assim dizer, Deus em palavras, em revoltas, como se Deus os esquecesse. Então, ainda, só para ilustração, queridos irmãos, o pobre está deprimido, morre depressivo. O rico morre depressivo. O simples, aquele sem instrução, morre depressivo. E o intelectual morre depressivo. Por quê? É uma mesma doença, depressão, que apanha todos, o simples e o instruído, o pobre e o rico. E por que isso acontece, queridos irmãos? Será que Deus não tem nos amado? Ou será que nós não temos buscado ao Senhor? O Evangelho está preparado, pronto, e nós temos que nos preparar para ele. Não é só entrar numa igreja, não é só falar da palavra, é viver a palavra do Senhor. E agora eu quero deixar para os irmãos uma reflexão. Quero que você responda a si mesmo, na verdade, porque o importante é que você tenha consciência disso, que eu tenha, cada um de nós tenhamos a consciência disso. Quando retribuiremos ao amor do Senhor? Essa é a minha pergunta.
quando a humanidade vai procurar retribuir o amor do Senhor, porque Ele tem nos amado. Quero que você fique em paz, na paz de Cristo Jesus, e seja feliz, em nome do Senhor. Deus o abençoe.